بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Sejam todos e todas bem-vindos. Mais uma aula sobre o nosso curso da religião islâmica para pessoas interessadas e pessoas que recém-convertidas. Agradeço a presença de todos que estão aqui na Mesquita Brasil e agradeço também nossos irmãos que vão acompanhar as aulas pela TV Islâmica Brasil e agradeço a equipe da TV Islâmica Brasil pela transmissão dessas aulas para nossos irmãos que estão longe de nós. Hoje nós vamos falar sobre mais algumas suratas importantes para os novos muçulmanos. Nós temos a primeira surata do Alcorão, que falamos a semana passada, surata al-Fatiha, a surata da abertura. E nós temos também as últimas 3 suratas do Alcorão, que são as suratas, na verdade, mais importantes e as suratas mais fáceis também. São suratas curtas, mas são muito importantes para qualquer muçulmano que quer praticar as orações. Porque além do Fatiha, que a leitura do Fatiha nas orações é obrigatória. Então toda a unidade da oração, quando faz as orações diárias, tem que fazer a leitura do Fatiha. Então isso aqui é obrigatório. Além dessa surata, é recomendável, não é obrigatório, mas é muito recomendável, além da surata al-Fatiha, você ter mais alguns versículos. Você recita algumas suratas. Essas suratas podem ser essas suratas pequenas, que são as últimas suratas do Alcorão. O Alcorão tem 114 suratas em total, o Alcorão inteiro, desde o início até o fim. Mas os mais importantes, né, que Deus facilitou até para pessoas que não dominam o árabe. Isso foi realmente também sabedoria divina para facilitar para as pessoas memorizar, mesmo que não dominam a língua árabe, que eles podem, pelo menos, memorizar essas suratas. Claro, a gente sabe que tem milhares, milhões de pessoas que não são árabes, que memorizam o Alcorão inteiro, recitam o Alcorão de uma forma perfeita. Mas eles não falam árabe, eles só estudaram e memorizaram o Alcorão, por ser o livro divino. Mas pelo menos pessoas que não conseguem, né, isso aqui são suratas, assim, versículos importantes, que têm significado muito profundo também, e tem resumo de muitas coisas. E a gente precisa tanto para adorar, e tanto para orar, e também para proteger. Porque o Alcorão tem um papel, além de ser lido para adoração, para entender, para conhecer, mas também é lido para proteção. Que isso aqui é muito importante também. Porque as palavras, quando recitamos o Alcorão, essas palavras que a gente fala, têm uma certa energia. Todas as falas. Quando a gente fala qualquer frase, qualquer palavra, cada palavra tem algumas energias. Algumas palavras têm energias positivas, boas, e outras têm negativas, têm coisas ruins, né? Trazem uma energia ruim. Por isso que cada vez que a gente procura falar coisas boas, isso aqui faz bem para nós. Mas imagina essas palavras, quando você fala, são coisas divinas. Então imagina que Deus diz, quando o muçulmano, quando a pessoa recita o Alcorão, ele forma ao redor dele parece uma cobertura, uma energia assim positiva, uma luz, que ele fica protegido. Invisível, mas é uma luz que protege a pessoa contra muitas coisas que a gente não percebe. A gente sabe que as doenças
não são doenças físicas, não são doenças que atingem o nosso corpo. A gente faz tudo para proteger o nosso corpo do frio, de muitas outras coisas, da sujeira, da bactéria, do vírus. A gente faz tanta coisa para deixar o nosso corpo protegido. Mas a nossa vida espiritual também precisa ter uma coisa invisível, que precisa outra coisa que pode traz para nós uma certa proteção. Porque não só o corpo, a gente sabe hoje que pessoas hoje, aliás, que causa a doença, a maioria das doenças físicas causadas por coisas invisíveis, pensamentos, a depressão, por exemplo, de onde vem? A tristeza, até as doenças físicas como diabetes, como pressão alta, como muitas outras doenças que podem ter assim, causas fundamentais que são coisas que invisíveis, não a comida, não a bebida, mas outras coisas que o ser humano pode ter. Por isso tudo que é muito importante a gente tem uma cura, né? uma proteção, e isso aqui forma uma parte dessa proteção que para prevenir tudo isso. A recordação de Deus, quando a pessoa recorda Deus de uma forma constante, quando a pessoa recita o Alcorão de uma forma contínua, isso tudo traz para a pessoa uma certa proteção contra. Vamos falar agora algumas coisas, inshallah, sobre algumas doenças, né, que podem atingir a gente, sim, a gente percebe. Mas vamos falar primeiro da surata, que é considerada também, além do Fatiha, essa surata é essencial. Essa surata que tem apenas 4 versículos pequenos, que muitos de vocês já, aliás, já decorou essa surata. Essa surata da sinceridade, surata al-Ikhlas. Al-Ikhlas, a sinceridade, ou o monoteísmo, porque o monoteísmo também tem muito a ver com a sinceridade. Al-Ikhlas. Então, o que essa surata diz para nós? Bismillahirrahmanirrahim. Quando os Quraishitas, na época do profeta, porque o Alcorão foi revelado, depende também de acordo com as necessidades. Quando tem uma pergunta, quando eles fazem uma... Aí vem o Alcorão para responder e para estabelecer regras. Os Quraishitas, quando o profeta começou a divulgar o monoteísmo num povo politeísta, que eles tinham muitas deuses assim, ao redor do Kaaba, aí o profeta começou a falar sobre o Deus único. Aí eles começaram a falar, então quem é esse seu Deus? Pode descrever para nós? A gente quer conhecer a descendência dele, de onde vem, se ele é filho de alguém, se ele nasceu. Quem é esse Deus que você está falando? Aí vem a resposta numa surata pequena que traz para, não só para eles, mas para todas as pessoas, quem é Deus? Uma pergunta que toda pessoa precisa saber. Aí Deus falou para ele, Qul. Qul quer dizer diga para eles, porque é uma resposta. Diz para eles, Qul huwa Allahu ahad. Diga para eles que Deus é único. Então essa é a primeira informação que Deus fala quando fala de si mesmo. Deus é único. E aqui fala ahad. No árabe, a gente tem 2 palavras. Tem wahid, quando se fala wahid, esses aqui são números. Tem wahid, ithnan, thalatha, 1, 2, 3, né? E tem ahad. Ahad é uma palavra que é mais completa do que apenas um. Então quer dizer, diga a Allah que Deus é único, uma unicidade absoluta. O que é essa unicidade absoluta? Unicidade que quer dizer que Deus, além de ser um, mas ele também é integral, ele não é dividido, de que as pessoas podem pensar ou imaginar que podem ser, que Deus tem várias partes, várias divinos formados por um final. Deus fala não, Deus é
Ahad, que quer dizer ele é um, mas ele também ele é completo, ele é inteiro. E não tem ninguém que tem essa qualidade, Ahad, na sua essência, na sua divindade e também dos seus atributos, ele é único também. Não tem ninguém que tem uma coisa que Deus tem. Então, a primeira coisa que a gente sabe sobre Deus, que ele é Ahad. Ahad quer dizer uma unicidade absoluta. Não tem deuses, não tem assim divinos, não tem a não ser o Deus único que ele é o Criador de tudo isso. Esse também, Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad. O que é as-samad? As-samad, uma palavra que quer dizer que Deus, ele não necessita a ninguém e todas as outras coisas necessitam dele. Isso é o samad, que todas as criaturas precisam dele, mas ele não precisa de ninguém. Então, isso aqui é a segunda coisa que a segunda informação que a gente sabe do nosso Criador, que ele é autossuficiente e todas as outras coisas precisam dele. Mesmo que as pessoas que não reconheceram, não acreditam em Deus, obrigatoriamente eles precisam dele. As pessoas, todos os seres humanos, não têm controle do corpo. Mesmo a pessoa que não reconhece Deus ou fala que eu sou livre, eu sei, mas ele, na verdade, ele não tem controle nem do seu corpo. O seu corpo, ele trabalha sem autorização de nós, por autorização de Deus. Alguém tem controle sobre a respiração, por exemplo, da batida do coração? A gente tem controle de desligar um pouco o nosso coração, deixar ele descansar um pouco, ou parar um pouco um membro do nosso corpo? A gente não tem. A gente fala que somos livres, mas na verdade nós não somos. A gente não tem muitas coisas, a gente não tem controle. Eu estou livre, mas então fala para o seu coração parar um pouquinho, descansar um pouquinho. Fala para o seu estômago assim, se desligar um pouco. A gente não tem como. Impede um vírus entrar no seu corpo, por exemplo, não fica resfriado, não fica gripado. Tem controle? A gente tem nessa... Não tem. Então, obrigatoriamente, todos os seres humanos são dependentes do Criador, mas o Criador, ele não dependente de ninguém, das suas criaturas. Ele é quem criou e todos eles precisam dele e ele não precisa de ninguém. Allahu as-Samad. Falamos anteriormente que as pessoas, mesmo negando a existência de Deus, tem uma hora que essa crença que está dentro, uma semente que está dentro de nós, pode aparecer em qualquer momento. Quando é um momento difícil, as pessoas voltam para a natureza, reconhecem Deus. Mas quando a pessoa está bem, não tem, mas na dificuldade, as pessoas voltam, né? Eles acreditam que alguém poderia ajudar, volta para a sua natureza original. Então, essa semente, por isso que, o que é al-kufr? O que é kufr quer dizer incredulidade. Porque o pessoa, quando nega Deus, ele se chama incrédula. O que isso quer dizer? Pessoa incrédula, aquela, em árabe estou falando, né? O árabe, o nome dele é kafir. Kafir é pessoa incrédula. Mas por que foi chamado kafir? Falando linguística, na língua árabe. O kafir na língua árabe é o agricultor. Também tem o mesmo nome. Agricultor é um kafir também. Mas qual a coisa comum entre o kafir, que é negador de Deus, e o agricultor? O que tem uma coisa em comum entre os dois?
O agricultor faz o quê? Primeiro ele escava a terra, o solo, coloca a semente e depois faz o quê? Ele enterra, ele cobre. Uma coisa que já existe, mas ele faz o quê? Ele cobre. Por isso chama kufr. A palavra kavar em inglês vem do árabe, que quer dizer kufr. Esse aqui é o kavar. Kavar, sabe o que é kavar? Kavar em inglês quer dizer esse aqui que como chama? Celular. Não o celular, esse aqui a capa. Capa vem do kavar, né? Kavar e capa. Por quê? Porque ela cobre o celular. Então ela cobre, faz essa cobertura. Então o kafir faz o que também? O kafir, que é pessoa incrédula, ele cobre, ele faz cobrir aquela semente da fé que existe já no seu coração. E ele acaba tentando negar, cobrir essa semente. Então, mas na hora H, essa semente aparece, né? No mundo difícil, aí aparece, volta. A pessoa pode negar Deus, pode falar, Deus disse, mas na hora H, aí aparece natural, de uma forma natural, aparece. Deus disse isso no Corão, quando a pessoa está no mar, num barco, aí as ondas começam a se jogar o barco direita para a esquerda, as pessoas falam que já estamos no fim, e todo mundo começa a se pedir. E somente a Deus que as pessoas naquele momento que eles... Então quer dizer que volta para a sua natureza. Então é isso aqui que o kafir faz, a pessoa incrédula. Existe, de todo ser humano, existe a semente da fé, mas pessoa fiel, pessoa que acredita, ela aparece, ele reconhece, ele sente e vai lá, fala que realmente isso aqui combina comigo. Pessoa incrédula fala não, eu não quero, melhor não ter Criador, melhor não ter ninguém que pode ter esse controle da minha vida, eu quero viver do meu jeito. Então, é por causa disso que ele fala, é mais fácil você negar Deus do que você reconhecer. Não porque ele tem prova disso. Não tem prova. Ninguém pode falar que tem prova que Deus não existe, né? Mas porque ele decide que vai seguir aquele caminho. Qul, diga Allah, Deus, e ahad, Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Então, ele que as criaturas procuram ele, e ele é autossuficiente, que não precisa a ninguém. Lam yalid wa lam yulad. Isso aqui também para deixar bem claro, porque se ele não gerou e não foi gerado. Para você não falar, aqui então o pai dele, aí falou, não tem pai. Se ele tem filho, não tem filho. Porque Deus, ele não gerou, não tem, porque ele é o primeiro. E ele o último sem fim. Ele é o primeiro sem início, al-awwal bila bidaya, que ele é o primeiro sem início. Wal-akhir bila nihaya, que ele é o último sem fim. Então, não tem antes dele ninguém e não vai ter também depois dele alguém. Então, por isso ele não gerou, porque se ele gerou, então o filho dele deve ser Deus, mas aqui não existe. Aí, se ele também foi gerado, o pai dele será também um Deus. Então, já virá um círculo que não tem fim, né? Então, Deus fala que ele não gerou, ele não tem pai, não tem nem filho nem pai. Então, e também diz, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. E não tem ninguém semelhante a ele. Nenhuma outra coisa que você pode imaginar é semelhante ao Deus Criador. Então, essas aqui são as características que caracterizam o Deus.
Primeiro que ele é um e único, único, ele, a unicidade dele é absoluta, todas as criaturas precisam dele e ele não precisa de ninguém. Ele, o primeiro sem início, ele é o último sem fim, não gerou, não foi gerado, e ninguém é semelhante a ele. Nem dele, nem nenhum atributo dele também. Então, quando Deus tem atributos, esses atributos e esses nomes, a gente vive o efeito desses nomes, esses atributos. Porque quando você sabe que você tem conhecimento, nós temos conhecimento, e a gente procura conhecimento, mas o nosso conhecimento é totalmente diferente do conhecimento de Deus. Então, a gente tem conhecimento, mas é diferente. Você não pode comparar o conhecimento do homem do conhecimento de Deus. Mas você pode comprovar que Deus tem conhecimento, como ele diz, porque nós também temos conhecimento. Então, quem criou o conhecimento, ele também tem. Não pode criar uma coisa que ele não tem. Mas o nosso conhecimento é diferente do... Nós temos conhecimento porque nós aprendemos, porque nós temos ignorância antes de ter conhecimento. E Deus é diferente. Deus nos aprende, não adquire conhecimento. Nós temos poder, por exemplo, mas o nosso poder é limitado, não é comparado com o poder de Deus. A gente tem vida, mas a nossa vida, Deus também tem vida, mas a vida dele é diferente. Por isso diz, ninguém é semelhante a ele, para você não ficar pensando como a vida de Deus, como o conhecimento de Deus, mas Deus fala que é diferente daquilo que é seu. O nosso conhecimento é muito limitado, é muito curto, mas o conhecimento de Deus é muito amplo. Deus diz no Corão Sagrado sobre o seu conhecimento: وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Imagina que nenhuma folha de uma árvore que cai sem que ele conhecer e saber. Então Deus sabe cada árvore quando cai uma folha nela. Ele tem conhecimento disso. Imagina nosso conhecimento. Nós não conhecemos praticamente nada, né? وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Não tem nenhuma semente em qualquer lugar nesse planeta, nessa terra, a não ser que Deus conhece e sabe onde ela está, por que ela está, como ela está. Uma vez que o profeta Moisés, isso está no Alcorão também, quando subiu com uma pessoa virtuosa, uma vez o profeta Moisés, ele quis saber, será que alguém nessa terra, na época dele, que tem mais conhecimento do que ele? Porque Moisés, ele falava com Deus, ele tem o Torá, e a pessoa mais assim, conhecedora na época dele, mas ele quis saber, será que tem uma pessoa? Aí fez a pergunta para Deus, será que alguém? Deus falou, sim, tem uma pessoa. Só como eu não conheço essa pessoa, alguém tem que mais conhecimento do que eu, e eu não conheço, então falou, Deus, por favor, eu quero conhecer essa pessoa. Aí Deus deu para ele um sinal, que vai lá no mar, vai encontrar uma pessoa, vai perder o peixe, uma história está na Surata da Caverna. Aí Moisés vai lá, procura esse homem e até encontrá-lo. E falou, por favor, eu não te conheço, mas Deus falou que eu quero aprender com você. Aí ele falou para ele, mas Moisés, você não vai conseguir, você não vai ter paciência comigo. Falou, como? Porque o meu conhecimento é diferente do seu conhecimento. Aí você talvez não vai aguentar, não vai? Falou, por favor, eu quero te acompanhar. Aí começou a acompanhar ele. Aí na primeira coisa, aí começou a reclamar, Moisés, né? Uma das coisas que ele fez, esse homem, ele subiram num parquinho, né? Para ultrapassar o rio para o outro lado.
E essa pessoa começou a danificar o barco, estragar o barco. Aí o Moisés falou, mas como você está fazendo isso? Por que você está fazendo, estragando o barco? Aí eu falei para você que você não vai ter paciência comigo. Já avisei você, falou, desculpa, eu esqueci, eu realmente. Aí depois ele passou por outras assim, coisas e Moisés sempre reclama, né? Depois falou, desculpa Moisés, você não vai conseguir continuar porque realmente são... Aí explicou para ele o que era aquilo, por que ele fez aquilo tudo. Aí contou para ele que esse barquinho, o dono desse parquinho eram pessoas assim simples, pessoas virtuosas, pessoas... E lá no outro lado tinha um rei injusto. Quando ele vê qualquer barco completo, perfeito, bonito, ele pegava para ele. Então ele começou a danificar o parquinho. Para quê? Para colocar defeito nele, porque sabe, para preservar ele, não para... Ele não quer prejudicar, mas as pessoas não sabiam disso. Mas essa pessoa, ele recebeu um pouquinho do conhecimento que Deus deu para ele e conseguiu saber um pouco desse conhecimento do o que poderia acontecer. Uma inspiração que essa pessoa tinha e começou a agir algumas coisas que as pessoas reclamam. Então aquilo foi por bem das pessoas. Chegou lá, no outro lado, aquela pessoa tirana, injusta, ele olhou no parquinho, foi o que ele foi, não está bem, não pegou, deixou, né? E as pessoas foram lá, consertaram e continuaram trabalhando. Então isso aqui explica muitas coisas, né? Deus quer mostrar também para Moisés que muitas coisas que nós pensamos que são coisas ruins, que acontecem na nossa vida, mas na verdade é por bem, a gente não percebe. A gente fica reclamando, fala, Deus fez isso comigo, Deus não deu para mim aquilo, Deus causou isso para mim, não sei o quê. Mas se a gente soubesse, tem uma frase que diz assim, se você soubesse o futuro, ia escolher o presente. Se você conhece, ou você tem capacidade de conhecer o futuro, você ia escolher o seu presente. Então, uma coisa que a gente não sabe, uma coisa que a gente confia na sabedoria divina. É um conhecimento que a gente não tem. Então, o conhecimento de Deus não tem limite, não tem futuro, presente e passado, tudo para Ele igual. O poder dele é diferente. Tudo que Deus é diferente do que nosso. Mas a gente tem um pouquinho dessas coisas que Deus deu para nós para poder ter vida, desenvolver a nossa vida, para a gente assim, ter uma vida aqui nesse planeta Terra, mas Deus é totalmente diferente. Esse surata aqui é surata da monoteísmo, que tem todos esses atributos que você precisa conhecer do seu Criador. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Então, ninguém é semelhante a ele. Tem uma frase também bonita que diz assim, كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ فَاللَّهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ. Tudo aquilo que você imagina que é Deus, você ficou imaginando Deus, né? Colocando como Deus será. Deus é diferente. Então, você não consegue imaginar, não consegue nem imaginar. Deus não tem como imaginar, por isso a gente não tem foto. A gente não tem como colocar foto de Deus, né? Ou imagem que represente Deus. Você entra na mesquita, você não entra nenhuma imagem, não tem nada. Não tem, você não pode nem imaginar. Porque Deus não tem como. Porque você imagina, o nosso cérebro consegue imaginar aquilo que tem uma coisa igual, uma coisa parecida. Aí a gente começa a comparar uma coisa com a outra. Mas quando uma coisa que existe, que não tem uma coisa semelhante, então como você vai conseguir imaginar? Por isso Deus não tem como você imaginar. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Não tem uma coisa igual para você colocar e comparar uma coisa com a outra. Mas tudo o que a gente vê
desse universo. Tudo o que a gente tem nessa vida é um efeito, uma consequência, frutos daquilo que Deus é, do poder, da sabedoria, da misericórdia, da clemência, do poder, da prudência, de tudo aquilo que nós temos, e isso aqui que Deus, tudo isso que Ele criou com todas essa sabedoria, esse poder. Então, essa surata o profeta diz que ela equivale a 1/3 do Alcorão. Quem recita essa surata 3 vezes, como se tivesse recitado o Alcorão inteiro. De tão importante que ela é. Então, fala 3 vezes, com 1 minuto, talvez 2 minutos, você pode ter recompensa de leitura do Alcorão inteiro. Por quê? Porque 1/3 do Alcorão fala do monoteísmo. 1/3 do Alcorão. E essa surata tem surata do monoteísmo. Então, essa surata que fala que descrever Deus, por isso que ela tem esse valor. Então, é muito bom todo muçulmano memorizar essa surata, repetir, ler várias vezes, porque ela também é muito importante a gente também ter esse monoteísmo sem problema. Isso aqui, a base da religião islâmica, o monoteísmo, você tem que tirar do seu coração e saber essa fé, essa crença. Não só conhecer, você tem que crer nisso. Não só falar. Deus diz, quando fala do La ilaha illallah, que não há outra divindade além de Deus, que diz fa'lam annahu la ilaha illallah. Ele não diz diga la ilaha, ele falou saiba que não há outra divindade além de Deus. Tem que saber isso, tem que viver isso. Então, que você não pode misturar a sua fé com qualquer tipo de idolatria. É isso que quer dizer monoteísmo verdadeiro. E idolatria, o maior pecado que um ser humano pode cometer. A idolatria. Mas idolatria não sempre quer dizer você ter um ídolo, uma estátua, alguém que você adora. Tem aquela idolatria oculta, invisível, que pode infiltrar no coração, como o profeta diz, da mesma forma que as formigas, sabe as formigas? Você percebe a entrada das formigas na sua casa? Você não percebe quando eles entram, só percebe quando eles estão ocupando a casa. Você não consegue escutar as formigas entrando, né? Não tem assim, a gente não escuta eles entrando, mas a gente vê quando já estão ocupando o espaço. A idolatria pode infiltrar no coração da pessoa assim. Entra e ocupa, aí a pessoa já idolatra sem ele perceber. Por isso que é muito grave isso, quando a pessoa pode ter pouco da idolatria dentro do seu coração e ele não perceber. Foi chamada a surata da sinceridade, al-ikhlas, porque al-ikhlas quer dizer você tem que ter um monoteísmo sincero. Falamos da sinceridade, não sei se falei para vocês a origem dessa palavra. O que é a origem da palavra sinceridade? Uma palavra que vem do latim. A sinceridade vem da palavra quando no passado, né, as pessoas vendem mármore, sabe mármore? Tem um mármore, tem um italiano, aquele que é muito conhecido, parece um espelho, ele é muito lindo, muito assim transparente. Aí o que acontece? As pessoas, às vezes, o mármore vem com uma pequena racha, né? Uma coisa que bem leve.
E para as pessoas assim não reconhecer o defeito, eles faziam o quê? Eles colocaram cera, sabe a cera? Eles preenchem aquilo com cera e aquela rachadura, ela desaparece. Eles vendem com defeito, mas com cera, né? As pessoas não percebem. Mas com o tempo, as pessoas já descobriram o que os vendedores eles faziam. Descobriram que eles têm cera aquele que é mármore perfeito. Aí depois eles começaram a perguntar, esse aqui com cera ou sem cera? Esse aqui com cera ou sem cera? Aí que vem a palavra sinceridade. Imagina que a pessoa sincera, a pessoa que tem uma coisa perfeita, não tem nenhuma assim. E esse monoteísmo tem que ser no coração da pessoa. Não pode ter uma coisa assim. Quando você sabe que Deus é o sustentador, Deus é o curador, Deus é o todo-poderoso, Deus que é misericordioso, Deus é o perdoador. Deus... E como você então não confia nele? Como você pede ajuda de alguém que não é ele? Como você vai lá, deposita a sua confiança no médico, no remédio, sem que ter primeiro a sua confiança em Deus? Então, quando você saiba que esse monoteísmo tem que ser tão sincero no seu coração, não tem nenhuma assim defeito, tem que ser puro. Isso aqui que realmente traz esse benefício para a pessoa. Quando a pessoa sente que e percebe e acredita que quem pode me prejudicar, ou aceita, ou pode me proteger, e pode me sustentar, e pode me apoiar, e somente um. Então, isso aqui ajuda muito a pessoa a ter tranquilidade também. Agora, você fala que Deus é único e você vai lá, acredita que sustenta você o seu trabalho, ou a sua loja, ou que está sustentando o seu pai, a sua mãe, a sua família, ou o fulano, o ciclano das pessoas podem te prejudicar, ou podem fazer maldade, ou podem... Então aí você confia ou acredita nas pessoas e deixa de ser pessoas sem ter primeiro a sua fé 100% no seu Criador. Então isso aqui é muito importante. A gente, claro, isso não quer dizer que você não vai procurar os meios, mas a sua confiança tem que ser primeiro no seu Criador. Uma vez o profeta Moisés, mais uma vez voltando para o profeta Moisés, ele ficou com dor na barriga e foi lá pedir ajuda de Deus, né? Deus, estou doente, com dor. E ele recebe uma revelação que vai lá tem planta lá naquele lugar, pega essa planta, faz chá e toma e você será curado. Aí ele foi lá, fez igualmente o que Deus mandou, foi lá, pegou a planta, tomou, foi curado, tudo maravilhoso. Assim, alguns meses depois, a dor voltou novamente. Aí Moisés foi o quê? Fez o quê? Foi lá na planta. Pegou a planta, fez um chá, tomou, mas não aconteceu nada. Aí achou estranho, mas a mesma dor, a mesma coisa, e voltou a pedir, assim, pedir de Deus. Falou, Moisés, naquela primeira vez, a sua confiança era em mim. Agora você confiou já na planta. Você correu diretamente na planta. Você não quer mais. Essa é a grande diferença. Você vai lá diretamente para esquecer o que é de mim. Realmente faz muita diferença. Imagina você estar num poço, lá no final do poço, caiu, aí vem alguém e manda uma corda para você, para salvar a sua vida. Aí você segurou a corda, ele ajudou você, saiu do poço. Quando você ficou lá, saiu, aí você fez o quê?
você pegou a corda e começou a beijar e agradecer a corda. Olha lá, você que salvou minha vida, você que me ajudou. Mas não é a corda que ajudou você, foi aquela pessoa que trouxe a corda, que mandou você a corda, tudo. Aí você vai lá agradecer uma outra coisa. Então a planta, na verdade, era um meio. Mas quem coloca o poder do remédio ser eficaz para a cura? Quem fez o processo da cura? Não é o remédio. Você tem que ter certeza que tem que tomar remédio. Não pode ficar sem remédio. Mas a sua fé não pode ser ligada ao trabalho que você faz, à loja que você abriu, ou à sua inteligência. Muitas pessoas, eles tomam o ego como ídolo, idolatram, como Deus. O ego, a si mesmo. Quando a pessoa começa a pensar que ele quem faz as coisas, eu sou um gênio, sou muito inteligente, sou muito bonita, então tenho todo o poder, eu quem consegui, eu conquistei isso. Aí que começa a pessoa a tomar o seu ego como Deus. Enquanto nós temos que deixar as coisas bem claras. Se uma pessoa pega um livro que não é dele e coloca o nome dele lá, isso aqui é o quê? Não é uma falsificação? Se não fez, é como você coloca o seu nome lá. E não foi você quem fez. Então não pode colocar o seu nome. Então quantas vezes a gente coloca o nosso nome sem citar e reconhecer que Deus deu para nós essas coisas. Falei, fiz, eu conquistei esse trabalho. Eu abri, deu muito certo, eu fui bem sucedido. Mas quem é você? Você fala que quem é você? Foi você quem fez a sua inteligência? Foi você quem fez esse dom, essa capacidade dentro de você? Foi você quem chamou os clientes? Ou quem colocou essa vontade dos clientes comprar de você? Você é o quê? Então a gente quando fala uma coisa que é nossa, você quem criou você criou as plantas, essas riquezas da terra, você faz comércio, mas quem fez isso aqui? Você criou matéria-prima para você fazer negócio, para você crescer, ter dinheiro, para você fabricar, para você... Então quando você assume uma coisa que não é sua, sem reconhecer quem fez para você, isso aqui é uma idolatria, uma rachadura que tem na sua fé, uma cera que você coloca. E Deus quer uma coisa sincera, uma coisa 100% clara, uma coisa transparente. Isso que é a essência da religião islâmica, é a essência do monoteísmo. Você confiar em Deus, você reconhecer Deus, você ter ligação direta com Ele, não colocar intermediário entre você e Ele, você procura cada vez mais aproximar a Ele e sempre, cada vez que qualquer evento que pode acontecer na sua vida, você interpreta de uma forma também positiva. Não é uma coisa que, se for a vontade de Deus, você aceita. Então, isso aqui quer dizer você ser uma pessoa fiel, uma pessoa monoteísta, que reconhece Deus como o Criador e Ele quem fez as coisas e criou com muita perfeição e com muita sabedoria, e que nós temos que só pensar e refletir nisso. Então, uma surata que com 4 versículos, mas tem muito conteúdo, muita coisa que nós temos que saber. A segunda surata, vamos memorizar essa surata então? Alguém de vocês já memorizou? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu
كفوا أحد. Só isso. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Quem é o Deus? قل هو الله أحد. É assim que a gente aprende e fica com essa surata que é maravilhosa. A segunda surata que podemos também refletir e memorizar também, que é muito importante, isso aqui 2, 3 vezes no metrô, no ônibus, você consegue memorizar. Só repetir várias vezes, que você não é difícil não. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Essa surata também é muito importante. Além de ser uma surata para você ler nas orações, como falei, mas isso aqui é uma proteção, uma cura, uma proteção diária contra todo o mal que pode acontecer durante o dia. Por isso, essas 3 suratas é muito recomendável ler sempre. A gente lê essas suratas após as orações. 3 suratas, as últimas 3 suratas. Após as orações diárias. Então, pelo menos 5 vezes. Antes de dormir, também a gente lê. E qualquer momento assim, que a gente tem oportunidade, a gente consegue ler essas suratas, porque são suratas que traz para nós uma certa proteção. Além de ser adoração, mas são proteção. قل أعوذ, eu peço refúgio. Agora você está pedindo ajuda, um refúgio. برب الفلق, do Senhor, do Falaq. Al-Falaq é a madrugada. Então, o Senhor do Falaq, quando a noite se separa do dia, na aurora, né? Aquele momento que o dia começa. Então, essa separação, quando o sol já quebra aquela escuridão da noite. Então, aí começa o dia. Então, naquele momento, subhanallah, uma coisa, tem milagre, na verdade. Uma coisa que quem consegue ter essa separação, aquele momento mais escuro, tem também, esse aqui a gente fala sempre para trazer esperança também para as pessoas. A gente fala, porque naquele momento, quando começa essa separação, essa quebra do escuridão, quando o escuridão chega ao máximo. Aí chega num momento muito escuro, que vem o quê? Essa separação, e começa a aurora, né? Começa o dia. Então, a gente traz isso também para trazer esperança para as pessoas. Tem uma frase que diz assim, عند منتهى الضيق يأتي الفرج. No momento mais escuro, no momento mais difícil, no seu problema, que vem o quê? Que vem a saída. Vem a abertura, né? Porque realmente, no momento mais escuro da noite, quando chega a noite no máximo da escuridão, que vem o quê? Vem o dia, vem a aurora, esse é o início do sol. Então você tem que ter paciência, porque no final lá que vai ter a saída. Então Allah está dizendo, o Rabb al-Falaq, é o Senhor que fez esse fenômeno de que ele separa, que faz a noite e o dia. Fez esse sistema que traz para nós esses dois momentos, dois horários. Quem fez esses horários para nós? Quem dividiu, aliás, o dia entre noite e dia? Fez a noite escura e fez o dia claro, com a clareza do dia que a gente trabalha e com a noite escura que a gente descansa. E o ser humano precisa trabalhar e precisa descansar, precisa dormir. E fez
essa cobertura para você, essa noite escura, porque você, para dormir, precisa ter. É tudo perfeito, né? Tudo planejado, tudo isso aqui que Deus faz, né? E fez para nós. Então, diga, eu peço refúgio do Senhor do Falaq, desse momento mais assim, milagroso, que quando o dia começa a separar da noite, trazendo para nós o dia. Tá bom, você está pedindo uma ajuda do Criador do Falaq, do Criador, quem criou. O que é criar? Criar é diferente de fabricar. Fabricar uma coisa e criar outra coisa. Criar, fazer coisa do nada. Fabricar, fazer uma coisa que é uma matéria-prima que já existe. Então Deus, quando criou sem nada. Nós não criamos. Fizemos mesa. Criamos mesa? Não. Fabricamos. Porque a madeira já existe, tudo já existe, e a gente vai lá e conseguiu fazer uma nova obra. Nós não criamos. Achamos o petróleo, achamos essas coisas da natureza e acabamos, com a nossa inteligência, desenvolver essas coisas, fazer novas coisas para a nossa vida ficar um pouco mais moderna, melhor, facilita, né? Fazemos carros, aviões, fazemos tecnologias, mas não é do nada. Nós não fazemos assim, coisa do nada, não criamos uma coisa que não existe. Tudo já existe, a gente fabricamos, a gente fabricou as coisas que a gente faz. Deus não, Deus, Ele criou do nada. É isso aqui, criação. Por isso não tem criadores, tem um Criador, que Ele criou as coisas que não existiam. Do nada Ele criou e fez as coisas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Do que você está pedindo ajuda? Min sharri ma khalaq. Então você está pedindo, olha a coisa maravilhosa, porque todas as coisas que foram criadas, existe um lado que pode ter mal. Todas as coisas podem ser benéficas ou podem ser também dar prejuízo. Então, quando você pede para Deus uma proteção da parte ruim das coisas e pedir também bênção na parte boa. No seu trabalho, pode causar mal para você. Dos seus filhos, por exemplo. Às vezes, o próprio filho que você ama, que você gosta, pode trazer problema para você. Pode ser que aqueles pensem com o seu dinheiro, que você tanto luta para ganhar, pode ser uma fonte de prejuízo para você. Pode ou não pode? Você pode ter dinheiro e pode atrair os ladrões, por exemplo. Você pode ter o trabalho que você sustenta, pode ter uma pessoa lá que planeja, faz uma maldade com você. Então, todas as coisas que a gente tem na vida, tem um lado que pode trazer para nós um prejuízo. Então, você nessa surata, nesse pedido, nessa súplica, você está pedindo de Deus que seja protegido do mal das coisas que existem, que foram criadas. Pode ser outro ser humano, ok? Seu amigo, que está do seu lado. Pode ser um colega, uma pessoa que... Aí você não sabe a maldade que as pessoas podem ter. Então você pede a Deus uma proteção min sharri ma khalaq, do todo criatura que pode causar maldade para mim. Então uma coisa muito boa que a gente tem que pedir. Agora especificamente, pedir wa min sharri ghasiqin idha waqab. Então o que é ghasiq? Al-ghasiq, a noite, quando vem. Então, do mal de todas essas criaturas, mas especificamente agora você está pedindo a proteção durante a noite. E a gente percebe que a maioria das coisas ruins acontecem durante a noite. As pessoas que querem fazer o mal, eles fazem mais na escuridão,
toda pessoa que quer fazer o mal, ele vai na escuridão, não vai na clareza. Isso aqui é uma regra, né? E, aliás, também os animais que eles também fazem mal, tudo eles saem no escuridão, não saem na clareza, porque a pessoa quando quer fazer o mal, ele faz escondido, mas quando ele quer fazer o bem, ele faz em público. Mas a pessoa que quer fazer o mal, ele fica escondido. Então, quando a noite vem, aí pode trazer para nós também muitos assim, perigos que a gente tem que pedir proteção. A gente não sabe, mas tem muitas, por isso que nós temos que pedir proteção de Deus dessas coisas que podem acontecer. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Também uma outra coisa que hoje, até hoje, né, podem ser feitas magias, né, que eles podem também fazer mal. Isso existe, uma ciência proibida no Islã, mas existe. Porque as pessoas podem usar a magia, fazem trabalhos, fazem não sei o quê, para prejudicar a vida de uma pessoa, usando os gênios. Isso aqui é um trabalho com o gênio. Gênio, a terceira criatura, claro, talvez vocês aqui no Ocidente, porque isso aqui só no Islã que cita, né, que essa criatura. Vocês ouvem falar, talvez, do Satanás, né? Satanás é uma figura conhecida. Mas, na verdade, o Satanás, ele faz parte de um grupo das criaturas chamadas gênios. Os gênios são criaturas feitas do fogo. Nós temos 3 criaturas. Tem o ser humano, que foi feito do barro da terra. Tem os anjos, que foram criados da luz. E tem um gênio, que o Satanás faz parte, que foram criados do fogo. Então, pessoas que mexem com a magia, eles pedem ajuda ou trabalham com os gênios. Os gênios são criaturas, como falei, igual a nós, pessoas que têm livre-arbítrio, eles, como nós, mas eles são invisíveis, a gente não consegue ver, mas eles conseguem ver a gente. Eles habitam aqui no planeta Terra. Muitas pessoas que alegam a se trabalhar com espíritos, ou eles chamam espírito, ou tem um espírito, na verdade nada mais do que são os gênios que eles trabalham com eles. Mas o espírito, ninguém consegue ter acesso com o espírito de ninguém. O espírito de você, quando mesmo a pessoa morre, quando o espírito se separa do corpo, nós não podemos ter acesso. A não ser dentro do sonho, dormindo. A pessoa, quando dorme, pode ter sonho e ter encontro entre pessoas que já falecidas. Podem ter encontro. Mas, assim, em vida, pessoa acordada não pode ter acesso e conversar com nenhuma alma ou um espírito Então, mas pode ter acesso com os gênios, com os grupos, né, que o Satanás faz parte. Os gênios são como nós. Tem tipo ruim, tem pessoas que são bons e tem outros que são ruins. Igual o ser humano. A gente sabe que tem pessoas do bem e tem pessoas do mal também. Os gênios, assim, tem gênios do bem e tem gênios do mal. O do mal é o Satanás. Essa parte do mal, dos gênios, são o Satanás, que eles fazem tentam prejudicar. Quando a pessoa está fraca, eles conseguem atacar, conseguem perturbar. Os Satanás, os gênios, têm medo do ser humano. Por mais que a gente ache que a gente tem medo, mas eles têm medo da gente, porque o ser humano, com a luz da palavra de Deus, pode queimar, pode matar o gênio. Por isso eles ficam assim evitando. Mas quando a pessoa está fraca, não tem não tem ablução, não faz oração, não recita o Alcorão, então ele fica fraco e podem que eles atacam nele, podem perturbar, né, a vida dele. Por isso que isso existe também.
Pode ser magia, pode fazer um trabalho, pode fazer não sei o quê. Aí depende de... isso aqui existe, por mais que proibido, mas existe. E para você ficar protegido, você tem que também ler essas suratas, pedir de Deus ter refúgio contra essas maldades que podem acontecer. A surata da vaca, a surata muito grande do Alcorão, a maior surata do Alcorão, mas ela ajuda muito para proteger de qualquer magia, qualquer tipo de trabalho do Satanás. E por isso é bom deixar ela em casa sempre, tocar essa surata, ouvir, porque ela expulsa o Satanás da casa. Então, eles não conseguem... isso aqui que aprendemos com o profeta Salomão, porque o profeta Salomão também que ele tinha esse dom, esse acesso, ele conversava, ele tem domínio sobre o Satanás, sobre os gênios. O único que teve esse poder. Então, min sharri naffathat, aqueles que ficam soprando e fazendo cordas, fazendo o trabalho da magia e tudo isso que é para maldade, para prejudicar a vida de um casal, a vida de uma pessoa. Isso existe, como eu falei, mas temos que ter proteção de Deus contra qualquer tipo desse gênero. Wa min sharri, a última também, a maldade do hasidin idha hasad, do mal de invejoso quando inveja. Também a inveja é uma doença que acontece, que circula, né? Que existe na vida das pessoas. Mas os sábios dizem que não tem ser humano que não tem inveja. Todo ser humano tem inveja, mas a inveja se torna proibida ou se torna ruim ou proibida quando chega no momento que a pessoa deseja que a vida da outra pessoa seja destruída. Então, a pessoa desejar, por exemplo, eu vi uma pessoa que tem uma coisa bonita, que eu gostei, eu desejei uma coisa igual para mim também. Isso aqui não é uma inveja ruim. Quando você vê uma pessoa que tem uma coisa boa, você achou que bonito, a casa da pessoa, o carro da pessoa, inteligência, não sei o que, você vê uma coisa, o conhecimento, ou qualquer uma coisa que você gostou de uma pessoa, e você deseja uma coisa igual, fala, eu poderia ter uma coisa também igual a essa pessoa. Até aqui não tem maldade, não tem uma coisa ruim, porque é uma coisa normal, né? A pessoa ter essa... Mas quando se torna ruim a inveja, por isso diz idha hasad, quando o invejoso inveja. Quando inveja? Quando vê uma coisa boa de você, eu fico com raiva, eu fico ruim, eu fico doente. Eu quero que essa coisa que você tem vá embora de você. Eu quero que aquele talento, aquela coisa que você tem, seja uma casa, seja um trabalho, que você perde aquilo, que você seja destruído, que a sua vida seja acabada. Isso aqui que é uma coisa que é ruim. E muitas pessoas, infelizmente, têm essa inveja. Vem uma pessoa, principalmente entre as pessoas mais próximas que exercem o mesmo trabalho. Você pode ver inveja mais entre irmãos, por exemplo, da mesma família. Os irmãos do José, vocês lembram na história, né? Foi por inveja que o pai, nosso pai, ele ama mais fulano do que nós, então eles ficaram com inveja, queriam matar o irmão deles. Então, entre a própria família pode acontecer, porque meu pai dá mais atenção para fulano, de mais privilégio para o ciclano, não sei o quê. Ele deu para ele mais do que eu. Ele foi, não sei o quê, ele tem talvez um irmão que ele mais destacado, ele é mais inteligente. Aí começa uma certa inveja entre eles. Pode ser uma coisa ruim. Pode ser entre, por exemplo, os grupos que
que exercem a mesma profissão. Você não pode ter inveja, por exemplo, não encontra inveja entre engenheiro e médico, porque são duas profissões diferentes. Mas entre os médicos, você pode ter muita inveja um do outro. Porque esse aqui tem mais sucesso, esse aqui tem mais o que, esse aqui tem mais, o cargo maior. Aí que fica inveja entre eles. Entre os engenheiros, a mesma coisa. Entre as mulheres, pode ser. Entre os homens. Então, que tem o mesmo, que pratica na mesma, pode ter inveja mais. E a gente não tem controle disso. A gente não sabe o que as pessoas pensam, o que as pessoas têm na cabeça. A gente não tem essa habilidade. O que você vai fazer? Você tem que pedir ajuda de Deus. Aí você não tem controle do frio, mas você usa jaqueta, né? Você não vai deixar desligar o vento, mas você pelo menos fica protegido. Você não tem como ter controle dos olhos das pessoas, olho gordo a gente fala, né? Existe isso também. A pessoa ter uma certa olhar diferente, olhar com maldade, não com bondade. Isso pode acontecer também. E você não tem controle disso. Por isso você tem que fazer o quê? Você tem que se proteger. Protege a si mesmo, para você ficar protegido. E como lendo essa surata é uma súplica, um pedido de proteção, de maldade de todas as criaturas, maldade específica da noite, da maldade das pessoas que fazem magia, que fazem esses trabalhos, e da maldade da invejoso, pessoa que atende pelos olhos também, porque o olho tem uma energia, pode causar um problema, pode te atingir, mas quando você está protegido, quando você recita esses versículos dia e noite, quando você deixa a surata da vaca, né, numa surata que também recitada dentro da sua casa, inshallah você fica bem protegido. Então isso aqui essas suratas, como falei, são muito importantes, além de ser para ler e curtas, mas são como fortaleza para nós, uma proteção. Mas isso aqui não é para você pendurar ou colocar na sala. Tem muitas pessoas, vou colocar um surata do Alcorão no meu bolso, coloca não sei o que, coloca uma coisa assim, negócio. Isso não ajuda. O que ajuda é você ler, você recitar isso que vai te ajudar. Não só colocar no bolso, ou colocar no carro, ou colocar na sala da sua casa. Colocar aquele óleo azul, coloca lá na sala para evitar. Não evita nada. E que Deus abençoe vocês, que inshallah Deus nos ajude para colocar o nosso conhecimento na prática, que sejamos sinceros também daquilo que praticamos. É assim que podemos ter resultado. O conhecimento é para praticar e para ter também sinceridade no momento da prática. Agradeço muito a todos vocês, agradeço aos nossos irmãos que vão acompanhar essas aulas na TV Islâmica Brasil. Eu quero convidar também nossos irmãos para vir aqui na mesquita. Quem puder vir aqui, a mesquita já está aberta todos os sábados a partir da 1h da tarde, aqui presencialmente na Mesquita Brasil. E quem não puder, pode acompanhar pelo TV Islâmica Brasil. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.